O treino dessa terça-feira no CT do Parque Gigante define o time que enfrenta o Corinthians nessa quarta-feira, 19 horas e 30 minutos no estádio Beira-Rio. Ramon Dias não deve ter dois jogadores que tinha a expectativa de contar. O goleiro Rocher. 2, o volante Thiago Maia. O time e a tendência de equipe para enfrentar o Clube Paulista eu vou te trazer nesse conteúdo aqui. Aliás, Dorival Júnior chega com muitos desfalques em um jogo também importantíssimo para as pretensões coloradas. Mas o Conselho quer mudar tudo na eleição colorada, principalmente a partir da mudança no estatuto, que será votado agora ao final da temporada. Tem alguns destaques que a gente tem que entender e principalmente ficar de olho. E eu vou te contar agora. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter que tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação que é o sininho do lado do inscrever-se, não esquece também que o like e o compartilhamento são importantíssimos para que o conteúdo chegue no maior número possível de colorados. E que KTO.bet.br é a minha casa de apostas aqui no Brasil e tá te esperando também para tu fazer o teu registro. Clica no link que está no comentário fixado e aproveita tudo que a plataforma tem para te oferecer. É um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar também sempre com moderação e responsabilidade, porque apostas esportivas fazem tu perder dinheiro, beleza? Bom, vamos falar rapidinho do Corinthians, muito próximo desse jogo aí, né? 19 horas e 30 minutos agora dessa quarta-feira. Olha, um momento complicado para as duas equipes, né? O Corinthians veio de 2 derrotas, o Internacional de um empate contra o Juventude, mas tem aquela proximidade da zona do rebaixamento ali, o Z4. As duas equipes vão se enfrentar, então, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Se a gente pegar e olhar, Corinthians está na 13ª colocação com 29 pontos. E o Inter em 15º com 1 ponto a menos. O Inter ainda tem um jogo também a menos, né? Contra o Bahia, que é aquele jogo lá de trás, na época do Super Mundial, que estava o Bahia jogando a Sul-Americana, e aí foi adiado esse jogo. Esse jogo vai agora, depois da data FIFA, voltar ao calendário, tudo certo, tá? Mas, o que acontece? O Dorival chega, então, perdendo de virada para o Flamengo, 2-1 agora em Itaquera, inclusive, aquele pênalti ridículo, né, do Yuri Alberto, batido de cavadinha e tal, o goleiro nem se mexeu. Depois tem a rodada anterior que eles perderam para o Sport, 1-0. Tá? E aí eles têm desfalques do Memphis Depay, do Garro e do Carrijo. Eles estão no departamento médico. O Charles está numa transição e talvez possa participar. O André Ramalho sofreu uma lesão na coxa e aí o zagueiro então está fora. Tá? Isso já tinha ficado fora diante do Flamengo. Tá? O João Pedro está escalado no lugar do André Ramalho. E deve, talvez, também ser observado, porque hoje ainda deve definir, porque ele saiu com dores no jogo contra o Flamengo. Enfim, tá bem tensa a situação do Corinthians e isso é bom para nós, né? O Yuri Alberto tomou o terceiro cartão amarelo, também não vem a Porto Alegre. Então, deve ter um ataque com o Guinegão e o Vitinho, que jogou no Internacional, inclusive. Tem o Thales Magno, o Romero ou o Kaique também, que pode ser alternativas para o nosso rival, nosso adversário agora, então, de quarta-feira, tá? Pincelada muito rápida para a gente pegar e falar um pouquinho do Inter também. Inter que não deve ter o Rocher, mas deve ter o Luiz Otávio no meio. Deve ter o Romero no meio. Falei sobre isso ontem no conteúdo da noite, né? Que o Romero tá bem, que o Romero tá feliz com a oportunidade no sábado, o treino de domingo ele já estava bem descontraído, inclusive com os elogios públicos, né, do Ramon Dias. A tendência é que ainda siga jogando pelo lado esquerdo, o Paraguai de 33 anos, do lado direito o Bruno Henrique e o Luiz Otávio como central. E aí a gente tem o Carboneiro e o Borré de referência, mais o Alan Patrick ali na ponta do losango.
A boa notícia, a melhor notícia é que a gente vai ter os dois laterais, né? Alan Benítez muito fraco, Vitor Gabriel então nem se fala agora no jogo do final de semana lá na Serra, tá? O que se fala do Rocher é que foi uma pancada, tá? O Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, ele destacou no final de semana de que o jogador estava com um edema ósseo no pé, a partir da lesão divulgada pelo Internacional, porque o Inter botou que era um trauma. E aí, quando o Rodrigo Oliveira traz essa informação, o Lucas Colar contou isso ontem no Voz do Gigante, o Inter procurou o Rodrigo Oliveira dizendo, não é edema, não é edema. Ele vai ficar em observação diária e tal, porque é um trauma normal, uma pancada. Isso eu já tinha até falado lá atrás de um dos programas também do Vozes, que quando tu diz que é um trauma, tu pode falar de trauma, tem inúmeras possibilidades, né? Pode ser um trauma com ruptura de ligamento, pode ser um trauma com um edema ósseo, pode ser um trauma só de uma pancadinha que tu tem que ficar olhando todo dia. Então o Inter não especificou, talvez justamente porque tem a expectativa de que ele possa estar na quarta-feira. Mas o que se fala, pelo menos no CT, é que ele está fora. Então joga o Antony. Então a gente teria um 11 inicial com o Antony, o Brian Aguirre, Vitão, Mercado e o Bernabei, Luiz Otávio, Oscar Romero com o Bruno Henrique, o Alan Patrick, Carboneiro e o Borré. Eu particularmente gostaria do Ricardo Matias no lugar do Borré. Acho que o Borré está muito abaixo do que já produziu pelo Internacional, tá? E eu botaria o Ricardo Matias porque eu acho que na velocidade do Carboneiro, o Ricardo Matias como centroavante, como cara mais de área, e até mesmo a velocidade do Ricardo Matias é maior do que a do Borré. Tá? Eu acho que ele seria mais benéfico como o finalizador. Mas tá aí o Ramon Dias apostando numa continuidade, pelo menos é o que se fala desde ontem pela galera lá que não só participou do treino, mas que tem o trânsito dentro do vestiário, tá? Ontem também aconteceu a reunião do Conselho Deliberativo que aprovou o pedido de suplementação orçamentária do Internacional, né? O Inter vai gastar algo na casa dos 30 milhões a mais do que estava orçado desde o ano passado, em algumas rubricas e tal. Mas, independente disso, tá? E aí aqui, orçamento e previsão é muito difícil de tu cravar que vai dar certo, né? Porque algumas rubricas daqui a pouco tu tem menos dinheiro, outras tu tem mais, outras tu faz algum malabarismo contábil para pegar e fazer, né, um superávit ou um déficit, enfim. Isso tem que esperar no final do ano, tá? Falei sobre isso, inclusive, né, que o Inter prevê um superávit de 7 milhões a partir aí dessa suplementação. O que me pega, cara, é que a gente estava votando algo importante para o clube, o conselho como um todo estava reunido para definir questões financeiras, a gente está numa draga com 1 bilhão de dívida e dos 340 e poucos que a gente tem no Conselho Deliberativo, só 194 participaram. E aí aqui a gente entende por que o Conselho quer mudar tudo na eleição agora. Vai haver uma votação, isso pública, né? O próprio sócio vai fazer isso, numa Assembleia Geral ordinária, ou extraordinária, né? Porque é fora do contexto. Em que o sócio vai poder votar alguns destaques que eles querem mudar no estatuto do clube. Eu vou pegar 3 deles, tá? Eu tô tentando conseguir o documento. Para esmiuçar todos para vocês num conteúdo. Todas as mudanças que o clube quer fazer. Mas tem 3 destaques que já me contaram que eu acho importante que a gente defina e explique aqui. Primeiro, peso de voto por tempo de associação. O que eles querem fazer? Que o associado que tenha 10 anos de associação ininterrupta tenha um peso X. O cara que tenha 12 anos, 15 anos de associação ininterrupta tem um peso Y na hora da votação. Se eu, por exemplo, tenho 10 anos e votei no Alexandre Ernest, o meu voto talvez valha peso 20. O João da Silva, que tem 15 anos, ele votou também no Alexandre Ernest, o peso dele por ter mais associação, mais tempo de associação que eu, ele tem peso 30, e assim vai.
tem como eu disse, eu não tenho o documento ainda, então eu não posso pegar e especificar direitinho os números em termos de peso e em termos de porcentagem. Mas é uma das coisas que eles querem fazer. Eu já acho que isso não é legal. Eu não acho isso legal, porque tu difere o sócio. Não interessa que os caras têm 20 anos e eu tenha 2. Eu não sou diferente que ele. Primeiro porque talvez eu não tinha condição de ser sócio há 18 anos como ele, né? Tem os 20 e eu só tenho 2. Sem contar a questão de que existem associações que têm 200, 300 reais que paga de mensalidade e associação de 12, 15 reais. Justamente para tu ter o quadro social o mais diferente possível. Do cara da mais alta casta ao cara da mais baixa casta. Então, o clube do povo. Tu não pode diferenciar voto a partir de associação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o número de chapas no pátio, que vai para a Assembleia Geral. Quase sempre acontece, né? Vota no conselho, os 2 mais votados vão para o pátio. O que eles querem fazer é que possa ter até 3 chapas no pátio. E que, se no CD uma chapa tiver 80% dos votos dos conselheiros, aí não tem segundo turno. Porque daí eles entendem que o cara basicamente está sendo aclamado. Eu também não gosto disso. Também não gosto de 3 chapas. Porque vamos pegar que tenham 3 chapas, tá? Uma ganha com 34%, a outra com 32% e a outra com 30%, e tem lá umas porcentagenzinhas de branco ou nulo. Tu não tem o 50 mais 1. Tu não tem o 50 mais 1. Ou seja, se o Alexandre Ernst ganhar com 34% e o outro cara tinha 32%, é quase um empate técnico. Então, me parece ruim ter 3 chapas. 2, para mim, é o ideal. E a redução gradual do número de conselheiros. Essa aqui, para mim, é a maior. Essa aqui, para mim, é a maior e melhor. Porque, como eu disse para vocês, 194 pessoas de 340 e tantos estiveram presentes ontem, numa baita votação, numa votação que deveria ser importante para o clube. Então, o que eles querem fazer é reduzir para 300 ou 260 conselheiros. E aí pegando em 4 eleições aí gradualmente, né? Porque a cada eleição de 3 em 3 anos tu faz mais 150 novos nomes, né? Tu muda 150 cadeiras do conselho. O que eles querem fazer? Que mude 140, 140, 130, 130. Ou seja, isso em 12 anos, né? Tu vai reduzir basicamente para 260 ou então os 300, depende muito em cima daquilo que foi. Ela vai ser diluída no tempo, porque não vai ter também um impacto muito grande num curto prazo, mas num médio prazo, talvez. O que tu acha de tudo isso? O que tu acha dessas mudanças aí? Quando eu tiver o documento eu vou esmiuçar tudo, tá? Por isso que eu te convido sempre para tu te inscrever no canal, beleza? Chega junto, deixa o like, compartilha o conteúdo e bora lá, vamos continuar falando do Internacional, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Forte abraço. Tchau.